Sabe aquela sensação de que o dinheiro no bolso vale cada vez menos, mesmo quando a gente ouve que a inflação oficial está sob controle? Pois é. Nessa análise, a gente vai fundo para entender essa percepção e descobrir o que os números de verdade contam sobre o nosso poder de compra aqui no Brasil. Essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Existe um sentimento quase geral de que os preços das coisas no dia a dia, seja na feira, no supermercado, na hora de abastecer o carro, tudo sobe muito mais rápido do que os números que o governo divulga. Será que essa desconfiança toda tem algum fundamento? É isso que a gente vai descobrir. Então vamos lá. O centro do problema que a gente vai investigar é justamente essa desconexão. De um lado, temos o IPCA, que é o índice oficial, a régua do governo para medir a inflação. Do outro, a nossa percepção bem clara de que o custo para viver está cada vez maior. Como é que essas duas realidades podem existir ao mesmo tempo? E para a gente ir além do eu acho, fomos direto na fonte, o próprio sistema gerenciador de séries temporais do Banco Central. A gente vai pegar os dados brutos de lá para confrontar o que é dito oficialmente. Vamos ver o que os números mostram, sem filtro nenhum. Agora, para entender de verdade o que está acontecendo, a gente precisa dar um passo para trás e mudar um pouco a perspectiva sobre o que é inflação. E para isso, vamos usar uma linha de pensamento econômico que dá uma visão bem diferente, a da Escola Austríaca de Economia. O que é mais interessante aqui é a diferença de conceito. Normalmente, a gente pensa em inflação como o aumento dos preços, né? Mas isso é só o sintoma, a febre. A escola austríaca vai na raiz do problema, na doença. A inflação, para eles, é a expansão da quantidade de dinheiro na economia. O aumento dos preços é só a consequência. E essa ideia é reforçada por economistas importantíssimos como Hayek. A lógica é até bem simples de entender. Quando se cria mais dinheiro sem que a produção de bens e serviços cresça na mesma proporção, o valor de cada real que está circulando diminui. É como se a economia fosse um bolo. Se você dobrar o número de fatias, mas o bolo continuar do mesmo tamanho, cada fatia vai ser menor. E isso nos traz a principal evidência visual de toda essa análise. Um gráfico que mostra uma divergência, assim, brutal, entre dois indicadores econômicos fundamentais. É um fenômeno que a gente pode chamar de boca de jacaré. O que vamos ver agora pode mudar bastante a percepção sobre a economia brasileira. Primeiro, vamos olhar para a história que o dado oficial nos conta. A linha do IPCA mostra uma inflação que parece sob controle, caminhando de forma estável, sem grandes sustos. Um cenário de tranquilidade. Agora, a outra parte da história. Ao mesmo tempo em que o IPCA parece comportado, a quantidade de dinheiro na economia, medida pelo indicador M2, mostra uma expansão gigantesca. Ou seja, muito mais dinheiro foi colocado para circular. E este gráfico aqui escancara a boca de jacaré. De um lado, o IPCA, quietinho em 4,5%. Do outro, a expansão de dinheiro voando em quase 12%. Essa distância enorme entre as duas linhas, essa boca aberta, é exatamente onde o nosso poder de compra está sendo engolido sem a gente nem ver. Bom, agora que a gente viu a imagem, que é bem forte, vamos transformar essa boca de jacaré num número. Vamos fazer um cálculo bem preciso para quantificar essa inflação que não aparece nos jornais. A fórmula é bem direta. A inflação real, que a gente chama de inflação monetária, é o resultado de quanto dinheiro novo foi criado, menos o quanto a economia de fato produziu a mais de riqueza. Essa riqueza é medida pelo IBCBR, que é uma prévia do PIB. A lógica é, se tem muito mais dinheiro correndo atrás da mesma quantidade de coisas, o resultado matemático é o empobrecimento. E usando os dados do próprio Banco Central para um período recente, a gente tem exatamente isso aqui. A quantidade de dinheiro, o M2, cresceu quase 12%. Enquanto isso, a economia real, a produção, de fato, cresceu só 1,3%. A diferença é gritante. Então, o ponto crucial, quando a gente subtrai um do outro, chegamos neste número aqui, 10,39%. Essa seria a inflação monetária real. É mais que o dobro da inflação oficial que foi divulgada. E o que esse número significa é muito sério. Ele representa uma perda de valor que não está em nenhum relatório oficial, mas que é sentida todo santo dia. É um imposto que não passa pelo Congresso, que ninguém vota, mas que todo mundo paga na hora de fazer qualquer compra. Agora vamos levar essa inflação oculta para o mundo dos investimentos e da poupança. E para isso, a gente precisa olhar para a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia. Essa tabela aqui mostra bem a ilusão dos ganhos. Olhando o cenário oficial, com a Selic em 15% e a inflação em 4,5%,
Parece que quem investe está tendo um ganho real bem bom. Só que, quando a gente usa a inflação monetária a de 10,39%, o juro real, depois de pagar imposto, vai para perto de zero. Ou seja, o ganho some. A conclusão disso tudo é bem perturbadora. Aquelas ferramentas financeiras que a gente usa para proteger nosso dinheiro, como a poupança e a renda fixa, podem, na verdade, estar falhando. Elas podem não estar conseguindo nem acompanhar a desvalorização real da moeda. O dinheiro guardado está sendo corroído em silêncio. Bom, para a gente fechar, vamos resumir o que descobrimos aqui e reforçar como é importante olhar os dados por um outro ângulo. Só assim para tomar decisões financeiras mais conscientes. Recapitulando os pontos principais. A inflação de verdade vem da criação de dinheiro, não só do preço na prateleira. Isso cria um buraco enorme entre a inflação oficial e a monetária. E é essa diferença que corrói o dinheiro guardado e faz com que o juro real dos investimentos desapareça. E a nossa análise termina com uma reflexão importante. Se os próprios índices que a gente usa para medir a nossa vida financeira não refletem a realidade, fica muito mais difícil tomar boas decisões. Fica a pergunta no ar. Como é que se planeja o futuro com base numa medida que pode estar distorcida?